Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais esta nossa live. E hoje, como vocês sabem, nós estamos com a nossa formação de Master Analista Comportamental aberto. Só que como essa é uma formação completamente diferenciada, porque além dela te preparar para você ser um analista, um Master Analista Comportamental, você também aprende mais 5 assessments que você pode utilizar em vários projetos. E hoje eu quero apresentar para vocês estes 6 assessments, então, para que eles servem, quando que a gente utiliza, em que projetos você pode utilizar. E por que eu digo que esta formação em Master Analista Comportamental ela é diferenciada? Ela é diferenciada porque na grande maioria das formações, uma é que geralmente a formação de analista comportamental ela está dentro da formação básica de coaching, E aí ela é passada muito rapidamente e não tem um enfoque em empresas, líderes e equipes, E o nosso grande foco é este, É para você que deseja trabalhar com empresas, que já trabalha com empresas, com líderes, com equipes. Mas ela é diferenciada também porque a maioria das formações, elas têm o DISC, Você aprende o DISC. Na nossa formação não, você tem 6 assessments e tem aqui uma grande vantagem que foi algo que eu busquei para que vocês realmente possam ter diferenciais de propostas, Porque isso é algo que eu sempre falo para vocês também, Da importância de vocês se diferenciarem no mercado, Quando vocês se propõem a trabalhar com empresas, vocês precisam saber trabalhar com diferenciais de propostas. E diferenciais de propostas são aqueles diferenciais que você coloca que é estratégico para você, para o seu negócio, E que é extremamente interessante para a empresa. Então, eu busquei, para que a gente pudesse disponibilizar para vocês também assessments que levantam questões extremamente importantes para as empresas, para os líderes, Mas que também fosse gratuito para você. Porque a gente sabe, que muitas vezes num primeiro projeto, a questão do valor, ele tem um impacto quando você ainda não é autoridade, Depois que você é autoridade, a questão dos valores caem por terra, Mas a grande maioria dos coaches, quando decidem começar a trabalhar com empresas, com líderes, com equipes, não são ainda autoridade. E aí a questão do preço, do valor da proposta, muitas vezes ela influencia. E por isso que a gente fala tanto que vocês precisam ter diferenciais de propostas, Então, esses assessments que eu vou apresentar para vocês, eles são todos os assessments que você aprende na nossa formação de Master Analista Comportamental, que está aberta, está na fase do pré-lançamento. E que você pode utilizar ele de várias formas. É isso que eu quero apresentar isso para vocês, para que você também possa, neste momento, ampliar a sua visão em relação à análise comportamental e não ficar restrito apenas a utilizar o DISC, Só o DISC e só para levantamento de perfil comportamental. Tem muitas outras aplicações de utilidade, os assessments, que você pode colocar nos seus projetos. Então vamos lá, Quais são os assessments que vocês vão ter disponibilizados, E vão aprender, vão ter maestria, tanto na aplicação quanto na devolutiva, como em como usar, em quais as aplicações, em quais projetos usar. Vocês vão aprender o DISC, claro, E aí talvez você diga assim, Liana, mas eu já sou analista comportamental. Então essa formação é para você, porque essa não é uma formação de analista, ela é uma formação de Master Analista. Por quê? Porque você vai aprender o DISC. Primeiro, o nosso DISC ele tem um diferencial que é você tem o feedback das pessoas, certo? Que a maioria dos DISCs, tem alguns que não, mas a grande maioria dos DISCs, como é que funciona, A pessoa responde e ela fala da percepção dela, como é que ela acha que as pessoas a veem. No nosso DISC, não. As pessoas respondem o DISC dela. Então, ela tem um feedback real do meio,
certo? De como ela se percebe, como é que ela vê o perfil comportamental dela, e ela tem um feedback de terceiros, e aí pode ser quantas pessoas você quiser, né? Você achar interessante, você e o seu coach, para eles responderem, né? É como se fosse uma avaliação 360 do perfil comportamental. Além, é claro, de ter um grande enfoque na liderança também, né? Na questão da liderança, dos comportamentos de liderança e todas as melhorias que aquele perfil requer para que ele seja um líder de alta performance. Mas eu acredito que a maioria de vocês aqui já conhece o DISC, então eu não vou me deter no DISC, certo? Porque a nossa formação e como a gente vê, né, essa questão da análise comportamental, ela é muito mais do que você levantar apenas o perfil comportamental, né? E para isso, então, nós também trabalhamos com o assessment de âncora de carreira, o assessment de forças pessoais, o assessment de valorização e reconhecimento profissional, o assessment de positividade e bem-estar e a tétrade do tempo. Vamos lá, deixa eu explicar um pouquinho o que cada um desses assessments levanta e em que projetos, claro que eu só vou falar alguns, né? Mas em alguns projetos que você pode utilizar. Deixa eu só tomar uma aguinha. Vamos começar pela tétrade, né? E aí então você está dizendo assim, Liana, não é tétrade, é tríade. Não, o nosso é tétrade mesmo. Por quê? Porque ele levanta 4 questões, né? Ele levanta a questão do circunstancial, da prioridade, né? Do urgente, mas ele também levanta a questão das mídias, do quanto hoje se gasta com outras questões, né? Outras interferências que ocorrem como WhatsApp, Facebook, e-mails, quer dizer, outras fontes, principalmente conectadas às redes sociais. E por isso que é tétrade do tempo, certo? Este é deixa eu só tomar uma aguinha. Este assessment, ele é extremamente interessante. Por quê? Porque ele te permite... Opa, deixa eu só ver o que aconteceu aqui no Face que parou. Só um minutinho, pessoal, que o Face aqui parou e eu tô transmitindo ao vivo nos dois. Voltou aqui no Face, né? Então, como eu disse, hoje vou falar aqui para vocês sobre os 6 assessments de análise comportamental. E eu tava começando a falar para vocês da tétrade do tempo, né? E é a tétrade mesmo, não é tríade, porque ela avalia 4 questões. Quando que você utiliza, e assim, né? Por que esse assessment ele é tão interessante? Hoje uma grande queixa, né, da maioria dos líderes, dos profissionais, é que eles não têm tempo. Na verdade, a gente sabe que a questão do tempo é como você administra o seu tempo. E este é um assessment que permite, né, com que o teu coach, né, o seu cliente, ele consiga fazer uma avaliação aonde está o problema dele na gestão do seu tempo, né? Quando que você utiliza, em que projetos você utiliza? Por exemplo, se você tem uma expertise aí e que você gosta e você já trabalha com esta questão, né, de administração do tempo, esse é um assessment que vem a alavancar o seu processo, a alavancar os resultados, né? Ele te traz um grande diferencial, né, em termos de mercado, porque todos esses assessments que eu estou falando para vocês, ele é via sistema, certo? Nada é manual, tudo é via sistema, com um relatório super bem elaborado, né? E isso já te posiciona de uma forma diferenciada. Muitos profissionais usam a tríade do tempo, que não leva em conta hoje esses fatores disruptivos, né? Que fazem com que o seu cliente perca tempo, né? E perca tempo em coisas que às vezes ele nem se deu conta que ele perdeu tempo, e às vezes é onde ele perde mais tempo. Só que você vai usar esse assessment, né, de uma forma completamente diferenciada, via sistema, aonde não tem nada manual, e você tem um diagnóstico, o seu cliente tem um diagnóstico de como ele administra o tempo dele,
certo? De uma forma extremamente elaborada, precisa, certo? Então, este é o primeiro assessment, que você vai utilizar nos projetos de liderança, você vai utilizar nos seus processos de coaching individual, você vai utilizar em workshops e treinamentos que você faça sobre administração do tempo. E uma outra grande vantagem desses 5 assessments, tirando apenas o DISC, certo? A grande vantagem desses 5 assessments são várias, né? Algumas delas. Primeiro, ele é tudo via sistema, como eu falei, né? O seu cliente recebe o login, responde e você tenha o relatório pronto, né? Segundo, esses assessments são gratuitos para você. Você não tem custo, porque isso era algo que eu me deparava também, assim, com uma necessidade de conseguir disponibilizar para vocês assessments gratuitos, que os posicione no mercado de uma forma diferenciada, que dê para vocês muito mais recursos, né? Para que vocês conduzam os processos de vocês com muito mais maestria, né? Mas que ao mesmo tempo não tivesse custo. Porque a gente sabe que num primeiro momento, quando você está começando, a questão do custo pode pesar, né? Imagina você colocando, você vai fazer um workshop, por exemplo, para líderes, ou um treinamento para líderes, aonde uma das questões você vai trabalhar a questão do tempo. E você aplica, diz para a empresa que você vai aplicar em todos, né? Ou para o seu coach, né? Que você vai aplicar um assessment de administração do tempo, de gestão do tempo, né? Você já pensou que diferencial você tem aí? E a grande maioria dos assessments, né, nesta área são manuais, né? E não adianta um assessment manual, né? Num assessment manual, o nível de profundidade, de assertividade, né? E de diferenciação ele é diferente, não dá para negar, certo? Essa é a tétrade do tempo. Vamos lá. Tem um outro assessment que é o de positividade e bem-estar baseado na psicologia positiva, né? Que realmente levanta como que a equipe, como que as pessoas estão nesta linha, né? De tudo que envolve a questão da psicologia positiva, do bem-estar. A gente sabe que quanto maior a positividade e o bem-estar, maior é a produtividade e a satisfação com o trabalho, né? Vocês imaginem vocês proporem para a empresa porque assim, qual é a grande queixa das empresas, né? Motivação das equipes, que as equipes estão desmotivadas, não são produtivas e vai por aí, né? Imagina você propondo um workshop e dando para a empresa como diferencial um teste de toda a sua equipe, né? Sobre a positividade e o bem-estar. E depois você fechando a partir deste teste, né, deste assessment, você fechando com a empresa a continuidade do trabalho para elevar a positividade e bem-estar dos seus colaboradores, visando a ampliação dos resultados da empresa. Só que com a grande vantagem que você consegue colocar este assessment, ter um indicador, um índice, né, extremamente confiável que pode direcionar várias ações da empresa, claro, com os seus projetos, né, e de uma forma para você gratuita. Para você não vai vender gratuito, combinado? Você vai vender esses assessments, mas para você não tem custo. Isso foi algo assim que eu estava há muito tempo buscando. Como é que eu podia, né, trazer mais ferramentas para vocês, mas não ferramentas de coaching. Ferramentas diferenciadas, ferramentas que as empresas realmente valorizam. Isso é outra coisa extremamente interessante de todos esses assessments que vocês vão ter acesso. Como eles são assessments também muito voltados para empresas, né, para líderes e equipes, a grande maioria deles vem com gráficos, né, eles são relatórios extremamente bem elaborados, né, e as empresas amam gráficos. Você imagina você podendo mostrar para a empresa, né, qual é o percentual, por exemplo,
da positividade e do bem-estar do grupo. Você já imaginou o impacto disso no seu negócio? O quanto isso pode te diferenciar no mercado? Este é o assessment de positividade e bem-estar. Junto com este assessment, junto não, né? É outro assessment, mas em termos de projeto, muitas vezes nós utilizamos juntos. É o assessment de valorização e reconhecimento profissional. Olha, eu diria para vocês que 95% das empresas têm como queixa que a sua equipe não é motivada, né? Que a equipe não é motivada. A grande maioria dos líderes trazem, né, a dificuldade de motivar os seus colaboradores. E o que as empresas geralmente nos solicitam? Palestras motivacionais, né? E nós sabemos que palestras motivacionais, elas até têm um impacto num primeiro momento, mas ela não se mantém, né? Ela não se mantém. Logo, isso desaparece, né? Então, como é que a gente ajuda as empresas? Porque a gente sabe que a motivação, ela não é externa, ela é interna, né? A motivação, ela é de dentro para fora. Só que tem uma questão extremamente importante também. As empresas, elas não têm a capacidade de motivar, porque ninguém tem a capacidade de motivar o outro. Mas as empresas têm a grande capacidade de desmotivar. E é exatamente nisso que nós trabalhamos, com os projetos, com as empresas, né? Para que elas então parem de desmotivar, né? E consigam ter ambientes motivadores, para que com isso os seus colaboradores, né, se motivem. Vamos lá. Como é que a gente trabalha isso, né? Quer dizer, não era isso que eu ia dizer. O que é que afeta a motivação, né? As pesquisas mostram que um dos grandes fatores motivacionais, depois, claro, que já saiu das necessidades básicas, né? Porque não adianta, uma empresa que, né, não tem o cuidado mínimo com seus colaboradores, né? Vai ter que cuidar das questões básicas primeiro, né? Mas vamos lá. O que as pesquisas mostram? Que um dos grandes fatores motivacionais, né, é a questão da pessoa se sentir valorizada e reconhecida. Só que aqui tem um grande ponto. As pessoas se sentem valorizadas e reconhecidas de formas diferentes. O que para mim me faz com que eu me sinta valorizada e reconhecida é diferente do que faz você se sentir valorizado e reconhecido. E agora nós temos um assessment que nos permite exatamente ver isso, levantar isso, né? O que é que faz aquela pessoa se sentir valorizada e reconhecida? Vocês já pensaram, vocês aplicando isto nas equipes e dando este feedback para o líder saber como que ele motiva, não como ele motiva, como que ele reconhece e ele valoriza cada membro da sua equipe? E com isto eleva a motivação do seu grupo e consequentemente eleva a produtividade? Você pode fazer isso. E como eu disse, o melhor de tudo, né? Sem custo para você. Mas você já pensou quanto uma empresa pagaria para você se você dissesse para ela que você consegue trabalhar de uma forma efetiva a questão da motivação? E que a empresa recebesse um relatório, né, descrevendo os fatores motivacionais? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês que mostra muito isso e o quanto este assessment abre portas para nós trabalhar com muitos projetos dentro das empresas, né? Mas projetos consistentes de motivação, né? De criar um ambiente motivador. Uma vez eu estava, naquela época eu não tinha esse assessment ainda, certo? Eu estava trabalhando com uma empresa
e eu fazia o desenvolvimento de todos os seus líderes, né? E a empresa e os líderes tinham alavancado muitos resultados naquele ano. E a empresa quis fazer algo diferente, né? A empresa quis assim fazer algo realmente para valorizar, motivar. A intenção da empresa era 1000% positiva, né? E a empresa resolveu, então, né? No final do ano, ela sempre fazia uma confraternização e tal, que o pessoal gostava. Mas nesse ano, ela quis fazer algo completamente diferente, né? Assim, com o intuito de realmente reconhecer aquele grupo de líderes, né? Por todos os resultados que eles tinham dado naquele ano. E aí ela resolveu fazer a festa de confraternização no restaurante mais chique de Curitiba, certo? No restaurante mais top de Curitiba. Gastou uma banana, porque realmente era um restaurante e a linha de raciocínio da empresa era assim. Depois eu conversando com eles, né? Eles me disseram, Liana, a gente fez nesse restaurante, né? Porque é um restaurante, né? Além dele ser assim o mais elitizado, o mais chique de Curitiba, jamais os nossos líderes conseguiriam ir por conta própria lá, pela questão financeira mesmo. Era um restaurante extremamente caro, né? E a gente quis proporcionar para eles essa experiência, né? Vejam, a intenção da empresa foi 1000% positiva. 1000% positiva, né? Aí, ok, aconteceu e tal, porque tudo isso eu fiquei sabendo depois, né? Aconteceu a confraternização e tal. Quando eu encontro com um grupo de líderes e perguntei, né? E aí, como é? Porque eu só sabia que ia ter a festa, né? De confraternização. E eu perguntei, e aí, como é que foi? Eles odiaram. Eles me contaram, né? Disseram assim, Liana, primeiro, a gente não conseguia nem entender o que era aquele cardápio, o que tinha naquelas comidas. Segundo, tinha 500 talheres, copos, taças, né? E o que eles me disseram, a gente não via a hora que terminasse aquele jantar, porque foi um jantar muito chato. Vocês percebem? E aqui está uma grande questão, né? Dessa questão do reconhecimento e valorização. Para os donos desta empresa, isso era algo importante. E nós geralmente reconhecemos e valorizamos o outro através da linguagem que para nós nos reconhece e motiva. Só que muitas vezes o outro não, isso pelo contrário, eles odiaram. Veja, a empresa jogou, ela tinha a melhor das intenções, mas por não ter esse entendimento, ela gastou rios de dinheiro e em vez de gerar satisfação, gerou frustração. Ela não conseguiu atingir o objetivo dela. Vocês percebem? Vocês percebem quantas vezes os líderes estão fazendo, né, a valorização e o reconhecimento dos seus colaboradores, mas que o colaborador não percebe isso como valorização e reconhecimento? Tenho certeza que quem aqui já trabalha com líderes sabe disso. Às vezes, né, você pega lá uma avaliação onde o líder é super mal avaliado, onde dizem que o líder não reconhece, não valoriza, e o líder te dá 1000 exemplos de reconhecimento e valorização que ele faz, mas é um reconhecimento e valorização na linguagem dele, não na linguagem dos seus colaboradores. E muitas vezes o líder literalmente não consegue entender. Você já pensou que grande projeto? Que grande benefício a gente leva para uma empresa quando nós mapeamos nas equipes o que realmente é valorização e reconhecimento para aquela equipe? Percebe? Outro assessment que a gente também utiliza em várias linhas, mas nessa também. O assessment de âncoras de carreira. Âncoras de carreira é um assessment fantástico.
que ele levanta os seus motivadores profissionais, né? Quantas empresas sabem aproveitar, muitas vezes o que a gente diz, né? A empresa não está aproveitando o potencial do colaborador. Tá, mas ou dos seus líderes, e qual é esse potencial? Muitas vezes nem as pessoas sabem, né? Nem as pessoas sabem quais são os seus motivadores. Você já imaginou, né? Quando você faz um trabalho de valorização, de reconhecimento, de motivação dentro de uma empresa e você aplica as âncoras de carreira e você consegue dizer para a empresa, olha, o fulano, para ele é motivador no trabalho X, Y e Z. E ele se sente reconhecido quando você faz A, B e C. Você já imaginou o quanto a gestão deste líder melhora? Consequentemente, quanto a motivação deste colaborador melhora e, consequentemente, o quanto esta empresa aumenta a sua produtividade e seus resultados? E o melhor de tudo, aumenta seus resultados deixando as pessoas bem, aumentando a sua positividade, seu bem-estar. Não é para isso que a gente está aqui? Nós não estamos aqui para ajudar as empresas a serem lugares melhores de se viver e conviver? Como é que a gente faz isso? A gente faz isso ajudando as empresas a entenderem o que é importante para as pessoas. O que faz com que aquele ambiente seja um ambiente motivador e estimulador, que realmente utilize o que esta pessoa tem de melhor, e aí entra o assessment de forças pessoais, né? Então, o de âncoras de carreira levanta toda essa questão do que motiva cada um de nós. E o que me motiva é diferente do que te motiva. O que é importante para mim é diferente do que é importante para você. E um líder, para fazer a minha gestão, né? E uma gestão realmente eficaz, ele precisa entender isso. Quantas empresas têm esses assessments disponíveis? Quanto você acha que uma empresa pagaria para você se você dissesse para ela, olha, eu vou te apresentar um diagnóstico completo do que é que motiva os teus líderes e as tuas equipes, para que em cima disso a gente possa trabalhar de uma forma assertiva. Porque a grande maioria das empresas gasta tempo e dinheiro de uma forma não assertiva, não eficaz e que não traz resultados. Por quê? Porque elas desconhecem. Quantos projetos de desenvolvimento também não dão certo porque não se utiliza as ferramentas, as metodologias que trazem resultado? Pensa no seu processo de coaching individual. Quanto tempo você vai levar para que esse líder realmente descubra as suas forças pessoais, as suas âncoras de carreira, o que para ele é valorização e reconhecimento? Se você tem esses acessos, você aplica. E em 2 sessões isso já está claro para o líder, para o seu coaching. E ele pode começar dentro do seu trabalho também a buscar isto. Vocês percebem o grande diferencial que você pode ter na mão? E o outro acesso é o de forças pessoais, né? O que são as forças pessoais? É aquilo que realmente é importante para nós, é a nossa vocação. Ah, Liana, é sonho, vocação? Não, não é sonho, vocação, não. Né? Você pode, no seu trabalho, encontrar a sua vocação, desde que você consiga aproveitar as suas forças, as suas virtudes. Só que tem uma outra questão aqui importante também que eu me dei conta agora, né? Porque o meu foco, ele é totalmente voltado à minha leitura, né? E eu já comentei, quem me segue sabe disso. Tudo que eu faço, todas as formações que eu faço, tudo que eu busco, tudo que eu leio, o meu olhar é para empresas, porque este é meu foco de atuação e sempre foi. Então, é para líderes, é para equipes, é para aumento de produtividade, é para maior satisfação no trabalho,
né? Este é o meu grande foco, né? E aqui a grande questão é, talvez alguns desses assessments, o próprio DISC, né? Você já conheça, você até já utilize, mas você sabe dar o foco para a área empresarial, para que isso alavanque os resultados da empresa. Só que a gente só alavanca o resultado das empresas se as pessoas estiverem melhores dentro desta empresa. E através destes assessments a gente consegue ter isso de uma forma muito instantânea. Nós conseguimos elaborar projetos muito mais assertivos. Vocês percebem? Vocês percebem o grande diferencial de mercado que você pode ter nas suas mãos? E eu volto a dizer porque realmente, assim, isso é a menina dos meus olhos, né? Esses 5 assessments, tirando o DISC, você pode fazer trabalhos de motivação, né, dentro das empresas, sem necessariamente utilizar o DISC. Usando forças pessoais, usando âncora de carreira, utilizando o assessment de valorização e reconhecimento profissional. O que eu ia dizer, né, que a grande menina dos meus olhos quer dizer, e você pode fazer tudo isso sem ter um custo exorbitante que inviabilize até a sua aquisição destes assessments. Quantos profissionais no mercado você conhece que tem esses assessments, que utiliza esses assessments dentro das empresas de uma forma efetiva, que realmente gere resultados? Eu não tenho a menor sombra de dúvida de dizer para vocês que, né, a utilização destes assessments, né, ele vai te posicionar e te diferenciar no mercado. E ele vai te colocar numa posição diferenciada, até pela própria apresentação dos relatórios. Não é nada manual, certo? É algo profissional, ok? Então hoje eu queria apresentar, deixa eu ver se vocês colocaram aqui alguma pergunta, né? Se vocês colocaram aqui alguma dúvida. Esta é a hora, fiquem à vontade, certo? De colocarem aí dúvidas, perguntas que vocês possam ter. Deixa eu olhar aqui se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta e podem colocar, certo? E o balanço de motivadores. O balanço de motivadores, Paulo, vocês vão ter acesso na plataforma, mas eu não vou ensinar ele na formação, certo? Nesta formação, vocês vão aprender ele caso vocês evoluam quando nós for também trabalhar a questão da engenharia de equipe, certo? Porque nós não temos tempo hábil. Então eu vou pincelar para vocês como é que vocês utilizam, certo? Porque o balanço de motivadores, na verdade, eu ainda vou pensar. Se a gente tiver tempo na formação, eu vou ensinar o balanço de motivadores para vocês. Porque o balanço de motivadores, ele puxa todos os motivadores dos assessments, certo? Dos assessments que vocês realizaram. E isso nós temos já dentro da plataforma. A minha dúvida é se eu vou ter tempo hábil para ensinar vocês a utilizar a ferramenta de balanço de motivadores, certo? Porque o balanço de motivadores, ele é utilizado para alguns casos, certo? Que não é tanto dentro das empresas, certo? Ele é utilizado principalmente quando a pessoa está em dúvida em relação a carreiras, certo? E este não é o nosso foco. Então, ele até vai estar disponível dentro da plataforma, mas eu, sinceramente, eu não sei se eu vou ter tempo de ensinar eles para vocês, e porque ele não é o nosso foco também, certo? Ele não é o nosso foco, porque o balanço de motivadores você utiliza quando o teu coach está em dúvida entre carreiras, então ele é muito mais para carreiras, certo? Mas ele já está na nossa plataforma, porque daqui um pouco pode ser que eu consiga, né, e veja possibilidades para vocês utilizarem dentro das empresas, certo? Então, balanço de motivadores vai estar disponível, mas é bem provável que eu não vá ensinar vocês a trabalhar com eles nesta formação, ok? Eu vou ensinar para vocês,
para vocês terem total maestria nos assessments que estão vinculados aos projetos que eu também vou apresentar para vocês, que vocês podem utilizar, que são o DISC, certo? Porque o DISC eu também sei, eu digo isso pelos nossos alunos, né? O DISC, a maioria dos coaches não sabe fazer a leitura do DISC, né? Então eu vou ensinar para vocês o DISC, eu vou ensinar para vocês âncoras de carreira, eu vou ensinar forças pessoais, eu vou ensinar para vocês o assessment de valorização e reconhecimento profissional, a tétrade do tempo e o assessment de positividade e bem-estar. O meu compromisso com vocês é vocês terem maestria nestes 6 assessments, ok? Vamos lá, deixa eu ver. Com essa formação master, terei condições de formar outros analistas? Não, Jonas. Esta não é uma formação para vocês ser formadores de analistas, não. Esta é uma formação para você ser um analista comportamental, certo? Para você ser um formador, né? Formar analistas, você precisa ter toda uma outra vivência, certo? Então, não, certo? Você vai ser um master em analista comportamental, mas você não está habilitado e qualificado para ser um mentor, né? Um profissional que forma analistas, ok? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não, né? Não vi mais nenhuma pergunta aqui. Mas deixa eu falar um pouquinho para vocês então da formação, né? Nós estamos com a primeira turma aberta, né? Eu só quis abrir a formação depois que eu tivesse tudo isso já extremamente pronto, testado, aprovado, que eu pudesse disponibilizar para vocês todos esses assessments numa plataforma. Nessa plataforma, além de você ter todos os assessments ali dentro, essa é uma plataforma que você consegue fazer todo o gerenciamento dos seus processos de coaching individual, ali, né? Todo o acompanhamento e relato das suas sessões, certo? E neste momento nós estamos no pré-lançamento. Esta formação ela vai acontecer dia 15 e 16 de fevereiro em São Paulo, São Caetano, né? São Paulo. São 2 dias no presencial, só que vocês não têm só o presencial. Vocês têm o presencial, vocês têm mais a gravação do presencial. Por quê? Porque a gente sabe que muita coisa, como é muita informação, muita coisa passa batido. Então, vocês vão ter disponível a gravação do presencial para vocês estudarem quantas vezes vocês quiserem, certo? Vocês vão ter 30 dias de acompanhamento pós-evento presencial, para que vocês possam fazer as aplicações e tirarem todas as suas dúvidas comigo. Então, por 30 dias, eu vou estar com vocês num grupo exclusivo do WhatsApp, tirando todas as dúvidas de vocês, e a ideia é que vocês apliquem os assessments, vocês na formação. Além de vocês ganharem toda a análise comportamental de vocês, claro que eu não vou dar devolutiva individual, porque isso é inviável, né? Mas vocês vão ter todos os assessments, vocês vão responder todos os assessments antes da formação, então vocês já vão ter aí uma análise comportamental de vocês, certo? E vocês vão poder entender fazendo a sua, né, como é que funciona. E vocês ganham na formação 3 assessments, certo? Para vocês já aplicarem, já faturarem, já poderem tirar suas dúvidas comigo nos 30 dias de acompanhamento, ok? Estou fazendo essa questão do acompanhamento, porque eu sei que uma coisa é a teoria, outra coisa é quando a gente vai para a prática, e as dúvidas surgem na prática. Então, por 30 dias, vocês vão ter meu acompanhamento para poder tirar todas as dúvidas de vocês, certo? E vocês vão ter na formação, então, esses 6 assessments. O único assessment que vocês pagam por acesso, como todos os DISCs que vocês têm no mercado, né? É o DISC.
Todos os demais, ele é gratuito, certo? Vocês podem aplicar em 1000 pessoas e vocês não têm custo nenhum. Mas, claro, eu vou ensinar para vocês os projetos, vou mostrar as possibilidades de projetos, porque vocês vão cobrar isso do seu cliente. Você não tem custo, mas o seu cliente vai investir, pagar por isso. Por quê? Porque ele vai ter um grande resultado, ok? Só que, como eu disse, nós estamos na fase de pré-lançamento. O valor da formação, o valor normal da formação é R$3.000. Porque apenas aplicando esses 3 assessments gratuitos que você vai ganhar na formação, você já recupera esses R$3.000 e muito mais, certo? Mas como nós estamos na fase de pré-lançamento, e quem é nosso aluno sabe disso, sempre que eu lanço algo novo, eu faço na primeira turma o pré-lançamento com mega desconto. Só que este mega desconto, ele ocorre apenas dentro do grupo VIP. Então, neste momento, nós estamos com o grupo VIP aberto, certo? É possível entrar no grupo somente até amanhã. Por quê? Porque amanhã eu já vou falar qual é este mega desconto. E a oportunidade, né, para você aproveitar este mega desconto, ela ocorre apenas sexta-feira, das 9 da manhã às 7 da noite. Ou enquanto a gente tiver vagas, certo? Porque como é um evento presencial, eu tenho vagas limitadas, certo? Mas só vai ter contato com esta mega oferta quem estiver no grupo VIP. Você não vai me ver falando aqui no Insta, nem no Face, nem nos e-mails sobre esta mega oferta. Esta mega oferta, ela ocorre apenas dentro do grupo VIP, numa janela de apenas 10 horas, né? A Liana, depois disso eu posso adquirir a formação? Pode, mas não vai mais pagar esse valor, né? Você vai pagar o valor que tiver naquele momento, certo? E lembrando que o valor normal da formação é R$3.000, ok? Certinho? Então, se você quer ter aí 6 assessments, né, disponíveis para extremamente focado em empresas, os projetos de empresas de líderes, sendo que desses 6 assessments, 5 são gratuitos, você não vai ter custo e você vai ter um grande diferencial de mercado. Lá no grupo VIP, eu já disponibilizei todos os modelos de relatório para você conhecer, né? O que é que você vai estar aprendendo, quais são os relatórios que você vai ter acesso. Então, se você realmente deseja ir para outro nível, se tornar um Master Analista Comportamental. Outra questão importante. Muitos me dizem assim, Liana, eu já tenho análise comportamental, eu já tenho a formação perfeita, essa formação é para você, porque agora é para você ir para outro nível. Saber trabalhar com empresas, né? Mas eu já domino o DISC. O Master não é o DISC. O DISC é apenas uma das ferramentas. Uma das 6 ferramentas, os 6 assessments que você vai aprender, certo? Liana, eu ainda não sou analista comportamental, posso participar? Deve. Porque trabalhar com estes assessments, além de ter diferencial no mercado, te gera vários projetos e eleva e muito o seu faturamento, ok? Então, quem ainda não está no grupo VIP, quer fazer parte desta formação, quer ter o acesso, né, a esse mega desconto, né, neste momento, que eu vou revelar amanhã apenas no grupo VIP, a janela para você se inscrever vai ser apenas sexta-feira, né? Se você ainda não está no grupo VIP, me chama aqui no privado, né? Que eu te passo, acho que vai estar na descrição, acho que está na bio também, o link para entrar no grupo. Caso não esteja, me chama aqui no privado, que eu te passo o link, porque só é possível entrar no grupo até amanhã, certo? Porque sexta-feira a janela de oportunidade para você se inscrever vai acontecer na sexta-feira. Então, na sexta-feira não entra mais ninguém, certo? No grupo. Para entrar no grupo é só até amanhã à noite, ok? E lá eu abro janelas para vocês tirarem todas as suas dúvidas, você vai poder conhecer os relatórios, né? Quer dizer, ali você vai realmente poder aprofundar, né? E ver se você, de repente, né,
não deseja estar neste outro patamar em 2020, ok? Então, te encontro no grupo VIP. Um grande abraço, uma ótima noite e até daqui um pouco. Tchau!